quer conhecer um amor, basta erguer suas mãos e abrir o coração e se entregar ao Senhor. Bem-aventurado será se nele esperar, a ele buscar e perseverar. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel, rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel, rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Se quer conhecer um amor, basta erguer suas mãos e abrir o coração e se entregar ao Senhor. Bem-aventurado será se nele esperar, a ele buscar e perseverar. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel, rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel, rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Ele será sua salvação. Ele será sua salvação. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou o Vanderlei Medeiros e estou aqui ao vivo na Capela Irmã Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Que alegria nessa terça-feira poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nessa manhã, que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Hoje, terça-feira, é dia do quadro Falando Francamente, dentro do programa Manhã Manda Aqui, e já está aqui ao meu lado o pastor Ricardo Andrade. Muito bom dia, pastor Ricardo Andrade, seja bem-vindo. Muito bom dia, pastor Wander, muito bom dia, irmãos, que a paz do Senhor Jesus venha sobre vocês. Prazer estar aqui toda terça-feira. Hoje é um tempo de instrução na palavra, de compartilhar um pouco. Com certeza. Vamos falar sobre a obediência como caminho para o milagre. Maravilha. E Deus é um Deus de milagres. Com certeza. Deus é um opera Deus coisas inéditas, né? Inéditas, inesquecíveis, maravilhosas, grandiosas. Deus é tremendo por isso. É verdade. Eu vou fazer uma pergunta para você. Um milagre assim bíblico que te impacte assim na sua leitura bíblica.
Para mim, um milagre que sempre me impactou, acho que sempre quando perguntarem eu falo sobre isso, é sobre quando o mar vermelho se abre, né? Pela dimensão do mar, pela grandeza do milagre, pelo momento que tá se passando ali, né? Faraó atrás, toda aquela situação, e Deus dá um escape que ninguém, acho que nunca imaginou, né? Verdade. Um escape que nunca imaginou. Então foi um milagre tremendo. Para vivermos o milagre de Deus, precisa ter coragem, né? Porque também o povo de Israel, para entrar ali, quando Moisés fala, né? Para eles marcharem, imagina você vendo aquilo ali, tudo bem, confiança em Deus, mas você vai entrar ali de pés enxutos, vendo aquelas paredes das águas assim. Imagina se você põe um dedo e fura. Eu acho que é mais obediência do que confiança, viu, Wander? Porque, segundo o texto lá, Deus a Moisés, não é para orar, é para marchar, né? Para entrar dentro da água. Então o pessoal vai pondo o pé e depois Deus vai secando, né? Então carece mais, acho que de obediência. Muitas vezes o milagre acho que carece mais de obediência. Às vezes até com medo você vai, né? Mas Deus mandou, mas eu estou com medo, mas você vai com medo mesmo para a coisa poder acontecer. Um dos milagres assim que mexe muito comigo também quando leio é a quebra da física, quando Jesus anda sobre as águas e depois Pedro, por um momento, ele vai desfrutar do mesmo milagre que Jesus estava vivendo. Exatamente. Imagina andar sobre as águas. Tremendo, né? Quebra-se todas as leis que você possa imaginar. E um fenômeno que você fala assim, tudo bem, Jesus andou, ele é Deus, mas ele estava como um homem. E Pedro, totalmente humano, vive o mesmo milagre depois. Viver o mesmo milagre, né? Tem um milagre que a Bíblia diz, que a Bíblia fala que aconteceu uma única vez, nunca mais acontecerá. Que é quando Josué pede para que o sol pare sobre o vale de Gibeon. Né? Ali também a coisa é séria, né? A terra para, na verdade. Então, né? Ali também a coisa é séria. Ali é um daqueles, com certeza, é uma daquelas coisas que Josué, caramba, mano, parou o sol mesmo. Eu ouvi um certo especialista falando sobre, ele que é um astrônomo, ele disse que se a Terra, se o registro bíblico é fidedigno, e nós cremos que sim. Né? Se a Terra ela parou, todo o universo tem um eixo, todo o universo teve que parar. Porque não poderia só a Terra parar. Exatamente. Porque tem o Sol, tem a Lua, tem o sistema solar, tem tudo isso. Então, o sistema do universo, ele para, o eixo do universo para. E crer-se, então, que o tempo parou naquele período, porque a rotação da Terra aqui classifica os dias, os horários, tudo certinho, né? Então, se o Sol para também, junto com o eixo da Terra parando, e o eixo do universo, então o tempo parou. Não, e cientificamente, se a Terra parar por um segundo, já acontece um cataclisma, né? Maremotos. Exatamente. A coisa degringola, tudo está totalmente conectado, né? Verdade. O importante, internautas, é que Deus é Deus de milagres. Amém. E hoje nós vamos conversar sobre isso, a obediência como caminho para o milagre. Lembrando sempre que milagres não se explica. Se tivermos explicação, deixou de ser milagre. Exatamente. Porque são coisas nunca vistas. Ângela Vautier, bom dia, dona Ângela. Bom dia, pastor Wander, bom dia, o pastor Ricardo, bom dia aos nossos internautas e os que vão nos acompanhar em um outro horário, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Você crê em milagres, dona Ângela Vautier? Com certeza, absoluta, sem sombra de dúvida. Você se sente um milagre de Deus? Eu sou um milagre. Glória a Deus. Que porque não era nem para eu estar aqui, dependendo dos olhos humanos, o parto que a minha mãe teve. Ou teria falecido ela, ou nós duas, ou hoje eu seria usuária da ACD. Olha aí. E graças a Deus o milagre aconteceu. Glória 5 médicos para fazer um parto. Ô, meu pai. E... Ângela, você já dava trabalho. Já nasci, já cheguei no mundo casca grossa. Já cheguei Maria Bonita. Glória a Jesus. E não foi o parto cesáreo, forçado normal. Não chorei. Aí, casca grossa. Naquele tempo batia para chorar, né? E o médico espancando e nada. Aí fui para o balão de oxigênio. E tô aqui, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. E uma bênção no corpo de Cristo, Amém. Né? Glória a Deus. Porém, tem que orar e jejuar mais. E meditar em Jeremias 18. Léo, bom dia, tudo bem, meu amigo? E você crê em milagres também, Léo? Você é um milagre de Jeová? Glória a Deus, então, graças a Deus. Hoje nós queremos louvar ao Senhor pela sua vida, você que está aniversariando. Deus te abençoe, receba os nossos abraços.
aqui da Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui, dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estebanato e da equipe da Manda Aqui Online, que também é da Manhã Manda Aqui. Nós queremos orar com você e por você, já estendendo as nossas orações por todos vocês que estão conectados na Manhã Manda Aqui. A cada ponto de conexão representado através da sua vida, que Deus esteja sendo diferencial através da sua presença aí no seu lar e na sua família. Vamos orar, pastor Ricardo? Vamos sim. Senhor Jesus, nós te louvamos mais um dia. Pedimos que o Senhor continue a abençoar essas pessoas, irmãos e irmãs que estão completando mais um ano de vida, que eles percebam, vejam, Senhor, e por isso também exaltem a manifestação do Teu Espírito Santo na vida de cada um deles, Pai. Continua abrindo portas, continua derramando da Tua bênção, do Teu favor, do Teu cuidado sobre essas vidas no nome de Jesus. Oramos também por cada casa que se abre, Pai Santo, para essa programação entrar, cada pessoa que está conectada conosco, Deus, que ela seja também alcançada, seja também abençoada, fortalecida pelas Tuas mãos, Pai. Se há no grupo dos aniversariantes do dia ou dos irmãos que estão conectados, alguém enfrentando tribulação, uma luta, Pai Santo, algum problema, nesse momento se encontra em algum lugar, Pai Santo, inóspito, que talvez não desejasse estar ali, dá livramento, Pai, estende Tua mão de socorro, ajuda, Pai, tudo para a glória do Teu santo nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos por esse dia e fazemos no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade todos os dias na sua vida. Quero te convidar para você conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade. A Igreja ao Brasil para Cristo no Manda Aqui está situada na Avenida Ultramarim 616, no bairro Lausanne Paulista, aqui na Zona Norte de São Paulo. Venha desfrutar de um tempo precioso, ouvir a palavra de Deus que pode mudar a sua realidade, a sua história e o seu destino. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o quadro Falando Francamente, com a presença do pastor Ricardo Andrade, hoje baseado na vida de Lázaro e daquela experiência maravilhosa do milagre que aconteceu da ressurreição dele. Nós vamos falar sobre a obediência como caminho para o milagre. Nós já voltamos já. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar. A minha fé inabalável ainda está em Ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar. A minha fé inabalável ainda está em Ti. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar. A minha fé inabalável ainda está em Ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar. A minha fé inabalável ainda está em Ti. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé,
pela fé vencerei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Hebreus capítulo 11, no verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Romanos no capítulo 1, no versículo 17. O justo vive pela fé. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Estamos de volta com o nosso programa Manhã Manda Aqui. Hoje, dentro do quadro Falando Francamente, com a presença do pastor Ricardo Andrade, onde vamos falar um pouquinho da experiência do milagre sobrenatural que aconteceu ali na aldeia de Betânia. Pastor Ricardo, eu posso ler esse texto? Ele é um pouco extenso, mas eu vou ler, né, para que a gente possa contextualizar o nosso bate-papo. Pode ser? Bora, lógico. É um milagre fenomenal. Sim. Né? Então vamos lá. A morte de Lázaro, João, capítulo de número 11. Dona Ângela, não sei se a senhora vai querer colocar na tela, né? Mas vamos lá. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro, doente. Opa, desculpa aí, já errei. Viu? Esta Maria, obrigado, Ângela. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com o perfume que lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava a Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivessem lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado e havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-la por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu:
Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria e a sua irmã e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos dos cegos, não podia fazer que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tire a pedra. Marta, irmão do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com as ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixe que ele vá. Que leitura extensa, mas uma experiência fantástica. Verdade. Esse dia foi um dia ímpar na aldeia de Betânia. Com certeza, com certeza. Um dia marcante. Acredito que isso impactou não somente a aldeia de Betânia, mas também Jerusalém e a região da Judéia. Umas coisas interessantes de colocar sobre Lázaro de Betânia. Primeiro, ele era amigo de Jesus. Sim. E amigo de Marta também, de Maria. A importância de sermos amigos de Jesus. Exatamente. Você consegue perceber isso na construção da história, né? Por isso a leitura foi tão importante, Wander, porque às vezes a gente foca direto na hora que Jesus chama Lázaro para fora, aí você perde toda a questão emocional, você perde toda a questão do envolvimento dele. As pessoas não estavam chorando com naturalidade. Quando Jesus vê Maria, as pessoas elas estavam totalmente comovidas. Eu não sei qual que era a relevância de Lázaro na vida delas, mas era uma pessoa muito importante, porque elas estavam muito tristes. E isso alcança até Jesus. Então, com a leitura, você consegue construir essa história toda para você perceber que ali era um momento muito importante, né? Um momento sério. Outra coisa bacana que nós lemos no texto é a humanidade de Jesus. Sim. Jesus, como homem, ele se comove. O texto da Nova Almeida Atualizada diz que ele se agitou. Sim. Né? E ele chora também, dentro da sua humanidade. Exatamente. Isso é interessante. Ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Vale a pena a gente citar um pouquinho sobre Marta. Eu percebo assim que às vezes nós temos um conhecimento, mas que não é operante. A Marta, ela tinha uma teologia fantástica, ela tinha um conhecimento de causa. Sim. Mas aquilo não era operante. Toda vez que Jesus dizia alguma coisa para ela rebatia com conhecimento bíblico, mas na hora de colocar aquele conhecimento bíblico em prática, ela retém. Sim. Né? Quando Jesus vai mandar tirar a pedra, ela diz: não, senhor, não faça isso. Mas ela até afirma para Jesus, dizendo assim: ó, eu sei que agora o senhor está aqui, tudo que o senhor fazer, eu sei que vai acontecer. Tem um texto, mais ou menos, ó, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido, mas também sei, o versículo 22, também sei, mesmo agora, que tudo que o senhor pedir a Deus, ele concederá. Quando ele vai dar uma estratégia, que ele vai dar uma direção, ela que tem essa teologia formada, sim, ela resiste. Isso é muito contemporâneo nos nossos dias também, né? Com certeza. São os limites que a gente mesmo impõe para Deus, né? São os limites que a gente coloca a Deus. Porque hoje, Wander, o que você mais vai encontrar no nosso dia a dia, é gente colocando Deus dentro da caixa que ela vive. Né?
ao invés dela ser levada para o ambiente de Deus, que é o ambiente da profecia, que é o ambiente do milagre, que é o ambiente do sobrenatural, ela traz Deus para o ambiente dela. E aí Deus fica preso à parede, ao culto, à situação, à reunião. E Jesus está dizendo para Maria, olha, você não pode me trazer para dentro da tua realidade. Você tem que ir para dentro da minha realidade. Na realidade de Jesus, aquilo ali ia acontecer. Não, eu já não te avisei que vai acontecer. Na realidade de Marta, ia acontecer um momento, Jesus está ali, fazer uma oração, tal, entregar Lázaro a Deus e tudo mais, mas não o milagre. Então você vê que a teologia às vezes traz Deus para dentro do nosso ambiente. Tem que ser do meu jeito. Jesus nos leva para dentro do ambiente dele, e aí o impossível pode acontecer. Até então, nós percebemos essa questão, ele era 3 quilômetros. E olha que era amigo de Jesus. Exatamente. 3 quilômetros, né? Exatamente. Nós vemos que há uma soberania, Sim. ele faz na hora que ele quer. É. E uma outra questão que nós percebemos aqui, que mesmo que somos amigos de Jesus, nós podemos passar pelas adversidades da vida. Perfeito. Porque Lázaro era amigo de Jesus e ficou doente. Exatamente. Isso significa que eu sou amigo de Jesus, o sirvo, e posso passar por adversidade também. Com certeza. A boa notícia é que ele vai sempre ao nosso encontro. Verdade. Né? E que ele tem sempre um propósito. Porque quando o texto começou, a leitura que você fez aí, ele está conversando com os discípulos ainda. E aí eles indagam, a gente vai voltar para lá, a gente quase foi apedrejado lá, quase morremos lá. Aí eles falam, olha, mas ainda bem que a gente não estava lá, porque agora vocês vão acreditar em algo que vocês ainda não acreditam. Então Jesus dá essa explicação. Ou seja, toda a situação que está acontecendo conosco está dentro de um propósito de Deus. Deus está trabalhando de algum jeito, nos vendo de algum jeito. Às vezes a gente pensa, eu estou desamparado, eu estou largado, eu estou solto. Não, Deus está sabendo dessa situação e essa situação tem para Deus um propósito. Porque eles estão a 3 quilômetros de distância, não sabem, os discípulos não sabem o que está acontecendo. Jesus vai ser avisado depois, mas na cabeça de Deus, na onisciência de Deus, já tem um propósito para aquilo. Agora vocês vão ver algo e passarem a crer de maneira diferente. Então, tudo tem um propósito de Deus. 3 quilômetros o senhor faz em quantos minutos correndo, pastor? 3 quilômetros? É. Eu faço uns 10 minutos. 10 minutos. Daqui na minha casa tem 3 quilômetros, mais ou menos. Eu levo 40 minutos. Correndo? Andando. Correndo acho que é um pouco pior. Vou parar, então. Né? Mas é interessante, né, essa questão, né, de Jesus ele se deter. Eu penso que ele queria ensinar, como o senhor falou, uma lição maravilhosa. Sim. Na vida dos discípulos, a importância disso para eles, mas também, por outro lado, o impacto que isso teria. Isso? Uma coisa é um toque para sarar uma enfermidade. Outra coisa é você trazer alguém dos mortos depois de 4 dias. Exatamente. E as adversidades da nossa vida, eu penso também, no versículo 4, Jesus diz assim, essa doença, ou então essa adversidade, esse problema que você está passando, não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Isso aqui é uma outra lição, porque às vezes nós passamos por situações e a visão espiritual que temos de Deus, que devemos ter, é saber que aquilo que nós estamos passando, a nossa postura vai fazer com que Deus seja glorificado. Amém. É isso. Exatamente. Tantas pessoas assim viveram. Com certeza, com certeza. Como eu disse anteriormente, tudo tem um propósito já definido por Deus. Se eu reagir corretamente, como a gente falou também outras semanas atrás, no dia da Pacentai, aquilo vai de alguma maneira levar honra para Deus. Se eu não souber como reagir àquilo, aquilo não vai levar honra para Deus. A boa notícia para mim é o seguinte, eu sei que Deus está no controle disso e que a minha vida está no controle de Deus, então Deus vai encaixar de algum jeito aquilo com essa palavra. Isso aqui não é para você ser envergonhado nem morrer, isso aqui é para Deus ser glorificado. Então você vai enfrentar, você vai passar e no final Deus vai ser honrado com isso. Porque a gente sabe que é isso, né? Quando você passa pela tribulação, quando ela vai embora, você fala, caramba, como Deus me deu força, como Deus me sustentou, como Ele me livrou do pior, né? A situação poderia ser muito pior, mas Deus me livrou, Deus esteve comigo. E isso glorifica a Deus. Agora, Deus não vai ser glorificado se pegar escombros depois, pessoas mortas depois, né? Gente sem fé depois. Muito pelo contrário, Deus vai ser desonrado por isso, né? Então, a tribulação tem esse propósito também. Verdade. Nós temos exemplos bíblicos de pessoas que desfrutaram desse mesmo milagre. No contexto do Antigo Testamento, eu gosto muito do exemplo de Eliseu. Ele, depois de morto, havia sido sepultado e, no estado de decomposição, os seus ossos estavam lá.
E é um momento que a Bíblia diz que havia um velório, um cortejo fúnebre, Sim. e de repente um bando veio para invadir aquela localidade, e eles saíram correndo, e o morto, que estava sendo naquele cortejo funerário, caiu, e a Bíblia diz que ele tocou nos ossos de Eliseu. Eliseu morto, e o cara ressurge de volta. Isso é loucura, né? Isso é loucura. Você pensar, você fala pensando. É como aquele apresentador dizia, loucura, 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 né? Que isso? Verdade, é verdade. É um poder É sobrenatural. muito poder, né? exatamente, é muito poder. Só Deus opera essas coisas. Deus Verdade. Você sabe que eu cresci com uma história, eu não vivi isso, mas eu via a minha avó e a minha mãe conversando muito sobre isso, dessa realidade, que uma pessoa estava hospitalizada e ela entrou em óbito. E lá, naquela época, hoje eu não sei se isso é muito comum, e principalmente aqui em São Paulo, porque todos os velórios que eu fui, sempre foi no cemitério, né, num espaço reservado. Mas naquela época, eu não sei se isso é comum ainda, se velava em casa. A pessoa levava o caixão, colocava na sala, as coroas iam para a sala da pessoa e tal. E a minha avó conta que numa determinada família, essa pessoa falece e ela é levada. E tinha um pastor que era um pastor aleluiado, cheio da unção e da glória de Deus. Tinha um impacto muito grande, acho que era a Assembleia de Deus do Calvário, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome dele, mas lembro da minha avó e minha mãe conversando sobre isso. Que ele entra dentro da casa, ora pela pessoa e a pessoa volta. Meu Deus do céu. Inclusive, né, a gente dava risada, né? Porque quando a pessoa levanta do caixão, um monte de gente da sala sai certeza, correndo. Né? Ao invés de glória, 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 era correndo, se assustando com aquilo. Mas nos dias presentes. Sim. É muito comum lermos relatos também de missionários no continente africano, porque lá a dimensão é diferente de uma evangelização no Brasil, até porque a obra de feitiçaria, do voodoo é muito forte mesmo, de orar por pessoas e as pessoas voltarem à vida. Né? Eu estive no velório outro dia de um amigo e levei a minha filha comigo mais nova, né? E ela chegou lá, ela entrou, ficou olhando o defunto ali, colocava a mão no rosto dele e tal. Aí depois em casa ela perguntou, mas e se ele levantasse lá? Tava eu e a minha esposa e ela, né? Ela falou, mas e se ele levantasse lá? E a minha esposa, ele sai todo mundo correndo. Ninguém ia pensar que era milagre, todo mundo ia fugido. Eu confesso para o senhor, já contei essa história para os internautas que não sabem, quando comecei meu ministério, muito crendo naquela coisa de não vai acontecer, e eu tinha um rapaz que éramos 7, ele era meio tipo líder da gente assim, e fomos orar num velório, mas não aconteceu nada. O que aconteceu foi a gente sair correndo, né, porque queriam bater na gente. O que você está rindo aí, dona Ângela? Tá bom. O defunto levantou e quis bater nele. Ele me trouxe de volta, estava em paz lá. Imaginando a cena, nada do defunto levantar, o povo querendo bater e eles correndo. Agora, a teologia da Marta. Marta, quando Jesus diz assim, ó, tirai a pedra, deixa eu ver aqui onde está, aqui, ó, tirem a pedra, no versículo 39, Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse, Senhor, já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. Jesus dá um sacode nela. Eu já não disse a você que se crer, você vai ver a glória de Deus? Dá um chacoalhão nela, né? O fato que tirar a pedra não é muito fácil. Por quê? Você vai sair da zona de conforto. Exatamente. Está lá dentro, morto, os nossos problemas estão lá, as situações que estamos... vamos deixar desse jeito. Exatamente. Porque se queremos viver o milagre, nós precisamos sair da zona de conforto. Todos aqueles que ousaram viver o milagre de Deus foram pessoas que saíram da sua zona de conforto. Exatamente, exatamente. A vida com Deus é uma vida longe desse ambiente de conforto. Na verdade, não é de conforto em si, no sentido dos irmãos que estão nos ouvindo, de você não ter descanso. Não, é aquela região onde você está paralisado nela, né? É a região onde você não avança, não progride, as coisas não acontecem. Desse lugar eu tenho certeza absoluta que Deus quer tirar a gente. Né? Porque Deus, eu sempre tenho dito isso, Wander, a história de Deus com o ser humano, com a igreja, com as pessoas, é uma história de movimento. Deus nunca chamou ninguém para ficar parado. O primeiro chamado que a gente vê na Bíblia é o chamado de Adão e Eva, né? Então agora vocês vão, multipliquem a terra, isso é movimento. Depois ele chama um grande personagem bíblico que é Abraão, sai da tua terra. Depois ele chama Moisés, sai daqui do monte, vai libertar o povo. E se você for vendo, cada um dos personagens, Deus vai levantando para movimentar. Quando chega lá a igreja cheia do Espírito Santo, olha, vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, mas também
na Judéia. Então é movimento. Movimento. E um preço alto a ser pago, né? Sim. Porque quando fala de testemunhas ali, a palavra Sim. grega é marte. Exatamente. De martírios, Sim, né? sim, sim. De pessoas que são chamadas, que entendem que serão cheias para ser uma Exatamente. testemunha. Em outras palavras, e eles foram, né? Os mártires que pagaram um preço, Foram, saíram com da sua zona de conforto. Com certeza. Você vê, pois não. Não, eu ia só reafirmar e ressaltar que não tem como Deus estar te levantando para algo e esse algo te manter no lugar onde você está, na posição onde você está. Verdade. Às vezes, é claro, às vezes é dentro da sua própria localidade, mas de alguma maneira ele vai te movimentar a fazer coisas que hoje você não está fazendo. Verdade. Quem está parado, com certeza não está agradando a Deus nesse sentido. Você vê o caso de Davi, ele sai da zona de conforto dele. Opa. Não era uma batalha, talvez, para ele no momento. Sim. A gente não, eu particularmente não encontro aquele texto assim, disse o Senhor a Davi, vai enfrentar Golias. Ele vê a oportunidade. Isso. Era o dia, e ali ele está vendo alguém afrontar não só o exército do Deus vivo, mas como o próprio Deus vivo, e ele se incomoda com aquilo, ele já tinha uma unção Com certeza. sobre a sua vida. E isso vai tirá-lo da zona de Com conforto. certeza. Abraão, já com o menino Isaac, já com uma certa idade, zona de conforto, curtindo o Sim. menininho, Opa, de curtindo a boa, família, né? e tal. Daqui a pouco vem Deus, tira ele da zona de conforto. Exatamente. Abraão, tu me amas. Me dá teu filho, teu único filho. A quem tu ama. Deus é também judia, às vezes, né? No bom sentido. Porque ele faz Ele é questão de dizer, incisivo, né? aquele que tu amas. Que provavelmente Abraão ia apresentar um outro, né? Então, pega meu filho aqui. Chama Ismael lá, por favor, ou outro. Traz de volta esse menino aí. A verdade que eu gosto muito de pensar sobre isso, é que na história de Davi, Wander, como na história de muita gente, o momento onde talvez Deus fale com ele não está gravado nas páginas da Bíblia. Né? O momento que Deus fala para ele, talvez, que ele vai ser o que ele vai ser, é claro, existe a unção já sobre a vida dele, a gente sabe disso, né? O Samuel já havia ungido ele já tinha uma história pré-programada para acontecer. Mas eu acredito demais nisso, que ele tinha tempo, ele e Deus já estava iniciando o coração dele. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia que ele tinha lutado com o urso e com o leão. É. Ninguém sabia do treinamento dele com a funda. É. Então, assim, existem coisas que, antes de Deus me colocar para essa oportunidade, de eu me voluntariar a ela, Ele está trabalhando em mim, no secreto, no oculto, Ele está semeando no seu coração. Tenho certeza absoluta disso que eu digo, sem medo de ser herege. Davi não se prontificaria a lutar com o Golias se ele não tivesse dentro dele uma certeza de que eu sou treinado, eu sou capaz, Deus está comigo, esse tipo de coisa. Ele temeria como os outros temeram. Mas não, ele sabia, peraí, eu lutei com um urso, lutei com um leão, Deus esteve comigo, Deus falou... Deus... Isso é nítido, porque ele está num vale. Né? De um lado, os filisteus, do outro lado, o povo de Israel, os judeus, os hebreus, e ali o lugar da batalha, né? E no Salmo 23 ele fala isso, não sei se ele escreveu antes ou depois, eu não me recordo, mas ele faz menção disso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Exatamente. Essa certeza da presença. Não, com certeza. Então, ele chega nesse momento onde ele sai da zona de conforto, com certeza. Mas não foi por uma decisão só dele. Ele tinha algo dentro dele sabendo, essa é a oportunidade que eu criei para você, Davi. Verdade. Aqui vai ser o teu trampolim, aqui vai ser a tua saída do anonimato para aquilo que eu tenho para a sua vida. E se nós, como cristãos também, não percebemos que Deus coloca muitas vezes esse degrau na nossa frente, olha, se você subir nesse degrau aqui, vai ser a hora onde todo mundo vai te ver. Isso mesmo, é outro ponto, né? Se expor às pessoas. Na obediência que temos diante de Deus, naquilo que estamos no secreto com Deus, vai chegar momentos para desfrutarmos do milagre que nós vamos se expor. As pessoas vão ver, sejam através do nosso alinhamento, da nossa postura, do nosso testemunho, das nossas ações, que vão condizer com o milagre que queremos viver. Exatamente. Eu lembro do livro do Paul Yong-Chu, quando ele escreveu Quarta Dimensão, ele disse que ele precisava de alguns objetos, e esses objetos que ele precisava eram um país pós-guerra, e ele estava pastoreando a igreja, e ele precisava de uma mesa, de uma bicicleta e acho que de uma cadeira de rodas, alguma coisa, cadeira de rodas, não, cadeira de... Sim. Uma cadeira lá, eu acho que eram isso, né? E ele, na quarta dimensão, baseado lá naquilo que Paulo escreve em Romanos, capítulo 4, versículo 17, eu acho, a parte B, que diz, o Deus que chama à existência as coisas que não existem.
ele entendeu aquilo que é a linguagem da fé de Deus, chamar à existência Sim. aquilo que não existe. Poxa, na visão de Deus, Davi já era rei. Na visão de Deus, Abraão já era pai de uma grande multidão. Com certeza. Né? Então, ele começa a materializar isso no testemunho de se expor para o público. Ele chegou um dia no culto e disse assim, olha, eu quero agradecer a Deus porque ele me deu uma bicicleta alemã, uma escrivaninha assim, uma cadeira, tal, tal. Eu não lembro se são esses 3 objetos. Sim, eu tenho certeza da mesa e da bicicleta. O outro, eu sei que eram 3, o outro objeto eu não lembro. Né? Mas ele começa a testemunhar isso. O pessoal, mas cadê? Está todo mundo querendo ver. Ele falou, não, eu estou grávido. E a minha gravidez me dá certeza de que eu já possuo isso, porque quando uma mulher está grávida, ela ainda não viu o seu bebê. Claro que hoje nós temos a tecnologia, mas até então ela não vê. Mas ela tinha certeza que estava grávida. Exatamente. Uma mulher grávida, você pode dizer para ela, não, você não está grávida. Ela, não, eu estou grávida. Mesmo que ela ainda não tenha materializado ali nas mãos dela. Isso é perfeito. E aí o que acontece? Há umas situações que se movem lá na região onde ele estava naquele momento que ele compartilha esse testemunho, que alguém procura ele e dá para ele uma bicicleta alemã exatamente do jeito que ele pediu, vem a escrivaninha exatamente do jeito que ele pediu, e vem o outro objeto da mesma forma. O que é isso? Ele vai se expor muitas das vezes. Exatamente. São pessoas que, de repente, estão passando por situações adversas e continuam dizendo, por exemplo, uma mulher que crê que seu marido vai se converter e vai ser liberto do alcoolismo. Ela continua dizendo, não, eu creio, ela acredita. Ela está se expondo. Larga esse homem. Não, eu creio que a salvação vai chegar. Num filho que está envolvido em laços de vícios, da mesma forma. Sim. Fé é declarável, né? Fé é isso, né? Fé não é oculta, fé é declarável. E eu acho que esse exemplo que você deu, ele se encaixa perfeitamente em todas essas situações que a gente está falando, porque nesse caso é o Po Yong-Shu que falou, mas nos outros Deus já falou o que ia acontecer. Escolhi um homem para o meu coração, então você vai ser o rei de Israel, você vai ser pai de multidões. Então, assim, a mesma coisa. É que está sendo declarações de Deus sobre pessoas. Né? Nesse caso, é ele mesmo declarando algo para pessoas, mas é porque ele possui essa fé em Deus. Eu acho que isso também são coisas que você recebe no oculto, recebe da parte de Deus e expõe para as pessoas. E quando acontece, Deus é glorificado com isso. Imagina, foram 25 anos, né, até que a promessa acontecesse na vida de Abraão. Porque ele expôs isso, né? Como o senhor falou, as pessoas à sua volta, os mais chegados. Claro. Sabe, eu e Sara vamos ser, teremos o nosso filho, né? Deus falou com a gente, seremos pai de uma grande nação. Mas ele vivendo a sua velhice, Sara a sua esterilidade. Sim. E é a exposição que nós vamos sempre ter. Exatamente. E se manter naquilo, né? Outra coisa, pastor, tirar a pedra representa, além de se expor, mexer naquilo que estava sepultado. Tem coisas que não foram resolvidas. E se nós queremos viver o milagre, mesmo que cheire mal, a gente precisa mexer. Sim. Tem coisas que nós mesmos colocamos uma pedra em cima sem que o próprio Deus tenha dito para a gente colocar, né? Mas a gente coloca, né? A mulher samaritana tinha uma situação na vida dela que precisava ser resolvida, né? A questão dela ser casada com tantos homens, aquela coisa, e o quinto que ela estava agora também não era dela, né? Jesus mexe nisso. Ela vai viver um milagre extraordinário, vai se tornar uma evangelista nata. Ela vai compartilhar da fé do Senhor, mas teve que mexer numa área da vida dela. Tem áreas na nossa vida que não são tratadas, que precisam ser. Zaqueu é tratado sem nenhum tipo de palavra de Jesus, num aspecto, dentro do registro bíblico não está ali, mas pode ser que, de alguma maneira, naquilo que não foi registrado, ele possa ter dito, mas até então, dentro do registro bíblico, a presença de Jesus na casa de Zaqueu cai em si nele, que ele, puxa, olha, se eu tenho me corrompido, se eu tenho feito isso, são áreas da nossa vida que são mexidas. Tem coisas, Wander, olha, agora eu falo muito da parte de Deus, tem coisas que a gente deixou para trás, que enquanto a gente não voltar e resolver, a nossa vida não progride. É verdade. Não avança. Tem gente que colocou ponto final em coisas que Deus não mandou colocar e essas coisas ficam lá em aberto e parece que elas estão sempre te voltando. E me lembrei agora aqui, diria Wesley Marques, obrigado Espírito Santo, de uma conversa que eu tive com um amigo outro dia e ele praticamente ministrou, né, mas ele falou sobre a aliança de Davi com Jonatas. E os dois tinham uma aliança muito profunda.
uma aliança de vida, uma aliança. E depois Saul persegue Davi durante muito tempo, morrem os dois no mesmo dia, né? Morre o pai e o filho. E aí Davi vira rei de Israel. Depois de muito tempo, o que Davi faz? Peraí, eu tinha uma aliança com Jonatas. Tem alguém da casa de Saul a quem eu possa honrar? Teve que voltar lá atrás para reconstruir. A gente sabe a história. Tem um rapaz que está perdido, aleijado, está lá. Não, manda trazer, vai comer comigo na minha mesa, eu vou sustentar. Então, é exatamente isso. Tinha uma pedra já nessa situação. Saul é morto, Jonatas é morto, acabou. Mas quando Davi, talvez, ele é recobrado por Deus, por isso, espera aí, eu tenho uma aliança com Jonatas. Será que tem alguém ainda da casa de Saul, dessa família que eu possa honrar? Ele vai e faz isso. Então, para mim, talvez seja o mesmo, não é a mesma história, mas o mesmo contexto. Tirou a pedra porque tinha coisa que não estava resolvida. A gente sabe também, às vezes, né, o machucado da nossa pele já tem a casca, mas por debaixo não está curado. Então você tem que tirar a casca, machucar de novo, para poder colocar o remédio, curar, para depois ser uma cura completa. As pessoas não querem tirar a pedra. As pessoas não querem mexer na ferida. As pessoas está escondido, deixa. Mesmo que faça mal, Wander, a gente vive uma aparência muito grande. Porque mesmo que faça mal, tem gente que não consegue, ao invés dela resolver o problema dela com o outro, ela prefere não olhar na cara do outro. Ela prefere desviar, ela prefere mudar caminho, ela prefere afastar do que olhar cara a cara e resolver. E esse é um grande mal, porque vira um mal emocional. Ah, não, o século que a gente está vivendo é o século das emoções e tal, dos problemas emocionais. É verdade. Mas muito disso é por falta desse tratamento que a gente não quer dar às situações que muitas delas podem ser dadas. Existem doenças emocionais? Existem, mas eu poderia, talvez aqui, afirmar que tem muita coisa que é só tirar pedra para o cheiro ruim sair, para a doença sair, você resolver isso e aí ficar tudo bem. São os impedimentos do milagre ocorrer na nossa vida. Exatamente. São as pedras que estão aí. Outra coisa interessante, Jesus, quando confronta Marta, dizendo, eu já não disse para você, se cresce, você veria a glória de Deus, no versículo de número 40, acreditar no inacreditável. É você trabalhar a sua mente, você trabalhar dentro de você, para você continuar crendo naquilo que matematicamente é impossível. Exatamente. Vamos falar de uma forma lógica? Impossível que Lázaro voltasse à vida, diante de tudo que nós temos de conhecimento na Terra. Sim, não tinha jeito. Impossível que o mar se abrisse. Exatamente. Impossível de Golias cair diante de um menino. Impossível de Sadraque, Mesaque e Abednego não virar churrasquinho de Nabucodonosor. Exatamente. Então tem coisas assim que são inacreditáveis, seria impossível. Mas nós precisamos continuar crendo. Eu já não te disse, se crer. É manter essa chama alimentando através da palavra, gerando essa fé de fé em fé, que o inacreditável que temos como promessa de Deus na nossa vida vai acontecer. Exatamente, exatamente. Esse é o trabalho, eu acho que esse é um trabalho nosso como pregador do Evangelho hoje, manter essa fé num Deus que faz coisas extraordinárias na vida das pessoas e pessoalmente crer que esse Deus que a gente ministra, fala, ele continua sendo o mesmo e continua operando esses milagres. E Deus continua. Né? Deus continua. É que são coisas muito grandiosas, Wander, né? São coisas muito poderosas. Mas ainda assim eu não posso deixar de acreditar que aquele Deus que abriu o mar vermelho lá atrás pode abrir o mar hoje de novo. Existem situação e ocasião para isso? Não sei, mas eu sei que ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou, a gente sempre fala isso é importante também ser avisado. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. A necessidade hoje de trazer Lázaro para fora, ou Lázaro para fora, quando a gente encontrar tal necessidade, aquele Deus que trouxe o Lázaro nessa condição para fora, ele pode trazer de novo. O Deus que curou a mulher pode curar de novo. O Deus que fez pode fazer de novo. Ele não mudou, né? Ele continua sendo. E obedecer às estratégias de Deus, mesmo que a gente não entenda, né? Mesmo que a gente não compreenda. Os grandes milagres sempre estiveram pautados por coisas que fugiam da lógica. Quando Elias, ele olha para a viúva de Sarepta e ele diz assim, faz primeiro para mim. Uma mulher que está sem recursos. Sim. Talvez se estivéssemos do lado de Elias, você não tem vergonha não, Elias? Tadinha da viúva, né? Primeiro para ti, que isso? Mas é um princípio de Deus agir. Moisés pegar a cobra, quando ele pega
o cajado dele e joga no chão, a lógica seria na cabeça. A Bíblia diz que ele pegou na cauda. Então a gente continuar crendo naquilo que foge da nossa razão. Poxa, eu me manter na igreja, continuar orando, fazendo um jejum para mortificar a minha carne, para ter uma sensibilidade maior da voz do Espírito de Deus, continuar louvando, continuar afirmando com a palavra da fé. Puxa, são armas espirituais que fogem da lógica. Completamente. Mas que nós podemos ver milagres. É bem difícil, assim, é bem difícil você pensar uma vida cristã sem essas crenças. Uma vida cristã que só vê a lógica, ela não é vida cristã, porque a vida cristã vai te levar a crer, a acreditar, a se animar para o sobrenatural. Por isso que eu sempre digo, né? A gente sempre acredita. Sempre acredita. Uma pessoa foi internada num estado muito complicado de saúde, aconteceu um acidente, ou alguma coisa aconteceu, e a medicina pega e fala assim, não, tem 0,1% de chance. Você como um cristão, eu como um cristão, vou pensar, não, então Deus pode fazer. Vou sempre acreditar que Deus vai criar essa reviravolta. E o trabalho hoje, talvez, Wander, seja pessoal e ministerial, seja esse. Mantendo o coração das pessoas viva a chama de que esse Deus continua fazendo. Olhar para a Bíblia e falar, caraca, isso aconteceu aqui, mas fazem milhares de anos, mas pode acontecer de novo. Não deixar essa chama se apagar. Até porque Hebreus capítulo 13, né? Sim. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ou eternamente. Sim. Gosto muito da revelação dele quando ele diz para Moisés, qual o nome do Senhor para que eu diga? Vai lá e diz que eu sou em tempo presente. Né? Então esse eu sou é aquele que se revela diante de tantas afirmações bíblicas, seja por revelação própria dele ou revelação de pessoas. Abraão, quando vai sacrificar Isaac, ele diz, Jeová Jiré, o Deus da provisão. Né? Eu sou aquele que provê. Quando Israel sai do Egito, depois de 400 anos, a Bíblia diz que não saiu entre eles nem um só enfermo. Exatamente. Porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Jeová Rafá. Então ele é nossa justiça, ele é o Senhor dos exércitos, ele é Jeová Jiré, ele é o Jeová Rafá, Sidekinu, ele é Elion, o El Shaddai, ele é o nosso Deus. Exatamente. E a gente precisa, claro, entender a soberania dele. É importante isso. Eu falo sempre o seguinte, Ricardo, a minha mente tem que estar centrada na vontade de Deus. Perfeito. A vontade dele, para a minha vida, pode ser diferente para outro. Há pessoas que entram na UTI e que, de repente, ficaram na UTI. Porque foi a vontade de Deus. Sim. Há pessoas que entram na UTI e saem da UTI, porque também foi a vontade de Deus. O que cabe-nos, eu penso assim, eu creio na vontade de Deus, ainda que, como a oração de Abacuque, mas sempre gerar uma expectativa, pela minha fé, sabendo da revelação de Deus. Se ele é Jeová Jiré, eu vou continuar crendo até o último minuto da minha vida que ele provê. Se ele é Jeová Rafá, eu vou estar crendo, mesmo que a doença continue comigo, até o último minuto da minha vida, e eu posso morrer dessa enfermidade, que ele pode me curar. Com certeza. Mesmo que, de repente, isso não possa acontecer. Com certeza. Então, cabe-nos a ter essa fé, crer. É aquilo que ele está cutucando a Marta, dizendo, Marta, eu já não te disse, se você crer, você vai ver a minha glória. Então, continuar crendo. Exatamente. Agora, a gente não tem aquele conhecimento pleno de entender toda a vontade de Deus. Sim. Há pessoas que vão. Exatamente. Pessoas até que nós sabemos que são usadas em tantas áreas e, de repente, nessas áreas são tocadas e acaba partindo. Quantos pregadores que Deus levantou com fenômenos de curas extraordinárias que morreram por uma enfermidade, um infarto, uma situação ou outra. Agora, o que cabe-nos é continuar crendo. Sim. Eu tenho uma promessa. Qual é a promessa? Será salvo tu e a tua casa, Senhor. Até o último minuto da minha vida eu vou estar afirmando que será salvo eu e a minha casa. Exatamente. Né? Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Até o último minuto da minha vida eu vou estar declarando essa verdade. Com certeza. A soberania de Deus para esse caso aí é ele dizer, não, eu vou lá para mudar esse quadro, né? Eu vou lá despertar Lázaro, ele diz, né? Então, já estava dentro do plano de Deus que isso acontecesse. Em muitos casos, ele não tem promessa, né, para
levantar pessoas ou restaurar pessoas, mas a gente continua acreditando que Deus ouve a oração, Deus atende nossos pedidos, que a coisa acontece nesse sentido. Então, crer na soberania de Deus vai apaziguar o nosso coração, né? Vai fazer a gente descansar em Deus e não só nas coisas que Ele pode fazer. 25 anos na vida de Abraão. E eu gosto muito de Romanos, capítulo 4, versículo 17 que eu mencionei, né? Como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aí eu gosto do versículo 18 que vai dizer, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo o que lhe havia dito. Ele tinha uma promessa. Isso. Aí o versículo 19 diz assim, isso é uma chave para a gente colocar no dia a dia, e sem se enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido. Ele era cônscio da sua realidade. Exatamente. Ele sabia da sua condição para a promessa. Tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, 20. Não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Crer na soberania. Exatamente. E ele dava glória a Deus. Exatamente. Em todas as situações. É interessante que o texto diz aí do apóstolo Paulo, que ele apresenta todo o quadro, né? Apresenta a condição de Abraão, a condição de Sara, mostra que eles estavam plenamente conscientes disso. Só que o bebê não nasceu como o bebê de Jesus, né? ou como o menino Jesus, né? O Isaac não foi concebido pelo Espírito Santo, não, eles tiveram que ter uma relação sexual. Ele com 100 anos de idade, ela também uma senhora, claro, 100 anos de idade não é como é hoje, né? Talvez na época de Abraão, 100 anos de idade, talvez o corpo fosse até diferente, no sentido de virilidade, de estar bem, mas conscientes, olha, Abraão, minha vida inteira foi estéril. Que mudou hoje? Mas eu creio, pastor, diante desse texto que a gente leu, que o corpo de Abraão já estava até amortecido. Quando ele dizia, olhando para o seu corpo, conhecendo, amortecido quer dizer, não tem reação. Já estava, exatamente, já estava como o Léo, né? Estava um pouquinho... Mas ainda assim ele toma uma ação, né, com relação àquilo. Porque dando glória a Deus, eu acho que isso é muito interessante também, Wander. Essa fé que a gente tem, essa fé que Abraão teve, o levou a ter uma ação. Né? Essas confirmações de Deus, crer na palavra, crer no que Deus diz, o levou a ter uma ação. E aí eu provo a fé. É aí que eu meio que mensuro até em mim mesmo a minha fé. Porque quando eu sei que é Deus que me disse algo, eu tenho ações que vão em direção àquilo que Deus me disse. Eu não fico só esperando Deus fazer, muito pelo contrário. Eu vou e faço coisas em direção àquilo que Deus me disse. E na maioria das vezes onde a gente vê um grande milagre, alguém fez alguma coisa porque Deus disse e ele tomou uma ação. O Josué que a gente disse, ele toma aquela ação porque ele sabia que Deus estaria com ele ali. A importância do relacionamento. A importância de você ter vida com Deus. Exatamente. Para que nesses momentos assim você tome as suas ações e as suas atitudes, né? E isso é muito importante. Você vê que os patriarcas, sempre que eles iam viver o novo de Deus diante do relacionamento que eles tinham, eles criavam altares. Então, eles faziam um altar de adoração sempre no novo de Deus. Em cada revelação de Deus que Deus estava falando, em cada local que eles iam para viver uma nova experiência dentro da promessa que eles estavam vivendo, eles levantavam altares. E o altar era o quê? Onde vinha o encontro de Deus com eles. Então essa vida com Deus de adoração, esse dando glória a Deus, mostra o quê? Abraão tinha uma vida com Deus. Exatamente. Abraão tinha um relacionamento com Deus. Exatamente. Deus materializado, o filho, eu creio, né? Junto com 2 anjos vão visitar ele, na casa dele. É verdade. Antes de Sodoma e Gomorra ser destruído, um cara que tinha um relacionamento com Deus, que chama, a Bíblia diz que ele esteve diante do seu Senhor, não de uma forma metafórica, mas de uma forma literal. Deus desce, come ali junto com eles, 2 vão lá para Sodoma e Gomorra, e ele fica ali conversando com Abraão, e Abraão ainda dá uma pleiteada lá numa situação, puxa, se houver tantos e tantos, o Senhor vai destruir, e ele, não vou ocultar de você o que eu vou fazer, e ele entra numa intercessão. Exatamente, né? exatamente. Então isso vem da vida com Deus. Para viver o milagre de Deus, nós precisamos disso, ter uma vida. Você não vai conseguir ter uma atitude, uma ação, se você não tiver essa certeza, pelo menos. Ou você vai arriscar demais, passar vergonha, ou ter esse negócio de falar alguma coisa e depois não acontecer. Porque se você tem uma palavra no seu coração, alguma coisa de verdade,
ardente lá dentro, você tem uma certeza, não, isso aqui é coisa de Deus para mim, não é da minha cabeça, não é do meu querer, é Deus que quer isso aqui. Aí você tem uma ação. Porque na nossa formação, assim, a gente está evitando de qualquer jeito ser humilhado, passar vergonha, qualquer coisa. Então você não vai... Davi não ia de chegar para Saul e falar, olha, eu consigo vencer esse cara. Eu consigo vencer esse cara. Você pode... Ele, como você disse, ele era um menino. Ele era um menino. Com certeza, se ele não tivesse certezas ali, ele não ia nunca dizer para Saul, para os irmãos, para o pessoal que estava ali conversando com ele. O próprio Golias, ele não ia. Então você tinha que ter uma certeza muito grande que, poxa, não, isso aqui é coisa de Deus. E aí levou ele a uma ação. E assim com toda a história. Você imagina o Moisés, depois de 40 anos longe do palácio, voltando lá para falar alguma coisa para o faraó. Tem que ter certeza de que essa ação não é minha. Essa ação é uma ação de Deus em mim ou através de mim. Ele tinha que ter isso muito claro na mente, no coração dele. Peraí, eu não posso voltar lá. Pô, eu fugi do Egito, como é que eu vou voltar para o Egito agora com toda essa marra? Depois de 40 anos. Jurado de morte, depois mesmo, 4 décadas tinha passado, mas ele era jurado de morte. Opa, as pessoas, se ele estava vivo, muita gente estava vivo da época dele. Então assim, tem que ter uma certeza de Deus que a coisa vai acontecer, que é de Deus, que é plano de Deus, que Deus tem propósito, que Deus tem projeto, para você se ousar a fazer alguma coisa. O manter de Jó mesmo no meio da prova, aquele versículo célebre que ele diz, eu sei que meu Redentor vive. Você saber que Deus é exatamente. Contigo. Isso é tremendo. Você precisa ter, né, Wander? Você precisa ter. Para o milagre acontecer, você precisa ter isso. Né? É vida com Deus, é vida com Deus. Então, tirar a pedra representa o que, meus internautas amigos, nossos internautas amigos, vocês que estão nos acompanhando aqui na Manhã Manda Aqui, sair da zona de conforto, se expor às pessoas muitas das vezes, mexer naquilo que já estava sepultado, acreditar no inacreditável. Era inacreditável que eu estaria aqui um dia sentado ao lado do pastor Ricardo Andrade. Inacreditável que conheceria uma pessoa tão importante quanto tu. Obedecer ao que foge da lógica, o que foge muitas das vezes da razão. Mas a obediência é o caminho do milagre sempre, né? E nós aprendemos 3 lições importantes. Léo, eu estou um pouquinho perdido no tempo, eu posso continuar? Você sabe quanto tempo nós temos ainda? Quanto? 15. 15 minutos? Tá bom, então. Então não vamos ter intervalo, vamos direto, tá bom? Vamos embora. 3 lições que nós aprendemos aqui, mesmo que tenhamos visto que ele estava pertinho, 3 quilômetros, se correndo, 10 minutos estava lá, 15 minutos chegava lá tranquilo, né? Eu 40 minutos chegaria lá, mas a distância é insignificante. Sim. Mas mesmo assim, a gente tem que aprender essa lição. Jesus não nos abandona. Amém. Salmos 34, versículo 18 diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Vou repetir, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, a primeira certeza que eu preciso ter é aquilo que Jó disse, eu sei que meu Redentor vive. E aqui no texto do salmista, no Salmo 34, 18, é saber que ele não nos abandona. É verdade, é verdade. Em momento nenhum. Nós vemos isso na fornalha das provações, lá os 3 rapazes. Sim. Os caras eram eu gosto de usar esse termo, casca grossa, né? Porque são marrentos, né? Eles são. Mãozinha, eu não sei se eles estavam assim, mas é só um exemplo. Nabucodonosor dizendo para eles, fique sabendo, rei, que o Deus a quem nós servimos, ele nos livrará. E se porventura não nos livrar, nós não vamos nos prostrar diante. Cara, que convicção é essa? Exatamente. A gente também, Wander, leva muitas vezes essa presença de Deus, esse acompanhamento, só para situações muito complicadas, né? Mas Deus está presente em todas as situações. Né? Está presente quando o problema se inicia, tá? Quando ele se agrava, tá? Quando ele se resolve. Deus está presente em todos os momentos. Não é que Nabucodonosor e Sadraque, Mesaque e Abednego, eles adquiriram a presença de Deus naquele momento. Não. Deus já estava com eles. Verdade. Quando eles declararam, quando eles foram, enfim, Deus já estava com eles. A gente não pode esquecer que esse povo ele é cativo lá. Né? Então, quando esse povo é levado de Israel para lá, Deus está com eles, permitindo que eles enfrentem toda aquela tribulação, viver escravizado em outra nação, ficar longe da sua terra natal. Isso para a gente talvez não é tão importante, mas para eles eram muito importantes, viver longe da cultura dos judeus, longe do templo, longe da cidade, longe de tudo isso. Deus já estava com eles ali. Então aquilo é uma expressão só de um momento assim, que ficou gravado, né? Uma fornalha ardente,
uma fundição de metal, jogado 3 homens ali dentro, aí Deus está ali com ele. Então, mas Deus está presente em todas as situações, como estava aí na história que a gente está lendo hoje. Né? Deus presente na vida de Jesus ali fez a coisa acontecer. Por mais que ele está distante, ao mesmo tempo ele está sabendo do que está acontecendo. Né? E foi lá socorrer. Verdade. Socorro bem presente na hora da noite. Exatamente. Ai, coisa boa, exatamente. Né? É tão bom tê-lo na nossa vida. Poxa. É tão bom desenvolver um relacionamento pessoal com ele, que apesar de todas as situações que nós enfrentamos, nós sabemos que ele é aquele que cuida até dos mínimos detalhes. É verdade. Você vê ele ressuscitando a vida de Lázaro depois de 4 dias, mas também de uma forma simples, uma febre que estava na sogra de Pedro, ele também fazendo com que o milagre acontecesse. Exatamente. Eu costumo dizer que ele é aquele que continua em todo o tempo conosco e ele age nos grandes empreendimentos da nossa vida, mas também até nos mínimos detalhes. Exatamente, exatamente. Aí daí vem uma das expressões que a gente ouve muito, que Deus é um Deus de detalhes. Né? Detalhes, né? Porque ele entra em grandes situações, mas nas pequenas também ele quer intervir, ele quer interferir. Né? Por isso também ele não é aquele Deus que deixou os seres humanos aqui e abandonou. Não, ele é um Deus que continua, que acompanha, ele é um Deus que está perto, ele é um Deus que está junto, ele é um Deus que de tudo, né? Por isso, pastor, precisa de fé, porque às vezes algumas pessoas perguntam assim, puxa vida, o mundo do jeito que está, situações e problemas, será que Deus não vê isso? É que Deus não age pelas nossas necessidades, porque se fosse só pelas nossas necessidades, não haveria um necessitado na terra. Né? Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Então, sem fé não dá. O teu relacionamento, tudo pautado na vida cristã, você tem que crer, você tem que acreditar. Sim. Abraão, até então Abrão, ele vai viver uma aventura com Deus e ele se torna o pai de uma grande nação, abençoando as demais nações através do descendente, que é uma palavra profética para Jesus, Sim. Né, que viria a abençoar todas as nações, porque ele crê. Creu Abraão, isso lhe foi imputado. Né? Se não tiver fé, não adianta. Noé, que isso? O cara construindo uma mega embarcação, 100 anos aproximadamente para construir aquela arca. Sem sentido, né? Pregoeiro, a Bíblia diz que ele era pregoeiro, ele estava pregando durante muitos anos, que choveria, que haveria um dilúvio. Até então, dá-se a entender que não havia chuva, havia apenas aquela neblina que vinha, exatamente. E ele falando isso, tem que crer, tem senão que crer. o próprio Davi, que o senhor deu exemplo, ele teve que acreditar na sua convicção. Exatamente. Né? E é isso que ele fala para Marta, Marta, você precisa crer. E hoje, Wander, que talvez o Abraão ele teve manifestações visíveis de Deus, Davi não, mas o profeta foi até ele, pôs as mãos sobre ele, que era o representante de Deus na terra, um homem cheio do Espírito Santo, que era lá o Samuel. Os exemplos que a gente dá, sempre Deus, de alguma maneira, ele se manifestou, mas hoje, nos nossos dias, a gente fala sobre Jesus que a gente nunca viu, corporeamente, fisicamente. A gente fala sobre um Jesus que vai voltar, mas que não voltou. E o meu avô, teu avô, talvez, também já ouvia promessas sobre essa, nosso tataravô já ouvia. Não aconteceu. Então, hoje, você precisa ainda mais dessa fé, para poder acreditar, não, esse Jesus da Bíblia, ele é real, é verdadeiro. Esse Jesus, é claro, quando você tem essa fé, ele quase que se apresenta a você, porque você o sente, você fala com ele, ele responde para você, ele é real de verdade. Mas para viver isso, você tem que ter fé de que é verdade. É verdade, o Filho de Deus é real, a presença do Espírito Santo é real, ele é real hoje, e ele continua sendo aquele mesmo que falou com Abraão, que falou com Paulo, que falou com João, está falando com o Vanderlei hoje e comigo hoje. Por isso, quando você vem a uma reunião onde a igreja está reunida com uma grande família de Deus, e você vai desfrutar de uma palavra que vai ser ministrada com total interesse e fidelidade nas Escrituras, você tem que crer que Deus está falando contigo. Exatamente. Porque se você crer, pegar aquela palavra para você materializar, enraizá-la e materializá-la pela fé, as coisas acontecem. As coisas acontecem. O problema é que às vezes é mais uma pregação, entrou por aqui, saiu por ali. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A gente se acostumou a ouvir mensagens. Mim, isso que ele está dizendo para mim é aquilo que foi dito lá no Antigo Testamento, mas que a gente pode materializar no Novo Testamento. Credes em Deus e estareis seguros, credes nos meus profetas. E vão ter resultados. Exatamente. E se prosperareis, terão bons resultados, vão reagir
em relação de uma forma de desfrutar daquilo que Deus está te falando. Com certeza. Então, puxa, é para mim. Né? É acreditar nisso, é ter sede. Isso já vem da maneira de como você está chegando no culto. Eu tento doutrinar minha cabeça, Wander, do seguinte modo, assim, a gente ouve uma mensagem, o pastor Joel pregando aí 1 hora, 1h15, 1h20, e às vezes é muito específico. Você pega e diz, pô, a mensagem é para mim. Desde que começa o tema lá, você fala o tema, e foi isso aí, Deus vai falar comigo. Mas muitas vezes você está ouvindo a mensagem e não se encaixa muito bem na sua realidade. Mas ainda assim eu fico prestando atenção, porque eu sei, às vezes uma frase que... Pô, isso é para mim. É os detalhes. E você tem que estar atento, né? Você tem que estar atento, porque senão você pensa, não, isso aqui tem mais a ver com o Wander hoje, vou ficar aqui tão tranquilo, não. E às vezes Deus quer falar com você também, Deus quer ministrar a sua vida. Sim. Deus quer te mostrar alguma coisa naquela realidade. E se você não está atento, você não pega isso. Aí nunca vive nada. É verdade. Aí nunca vive uma manifestação de Deus, alguma coisa. Olha, Deus me avisou que isso ia acontecer, ou você é pego de surpresa. E aí Deus usa outra pessoa e fala, mas já tinha te avisado lá atrás. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Muitas vezes comigo. A segunda lição que nós temos dentro da obediência, que é o caminho para o milagre, a primeira é Jesus não nos abandonou. Segundo, a situação vai mudar. Nós sempre termos essa expectativa que a situação vai mudar. Sim. Mateus capítulo 5, versículo 4, diz assim, bem-aventurados que choram. Olha a expectativa, porque eles serão consolados. Amém. O meu choro hoje gera-se uma esperança que algo vai mudar. Qual é a mudança? Eu serei consolado. Amém. Então tem que ter essa expectativa, eu tenho certeza. que crer que algo vai mudar. É o caso de Jabes. Jabes, ele poderia viver uma realidade contínua, né? Ter aquele rótulo e aquela marca de dizer para Jabes que ele era um cara que causava dores. O cara que causa dores aí. Mas a Bíblia diz que ele ora a Deus, ele pede ao Senhor e Deus o faz ser o mais ilustre entre seus irmãos. Uma realidade que mudou. Estatística de Raabe. Qual era a estatística dela? Morta. Sim. Qual era o futuro de Raabe? Estava na estatística de Israel que seria mais uma pessoa que iria morrer, porque ela estava sentenciada à morte. Exatamente. Ela estava marcada para morrer. Deus disse, seja toda a cidade anátema. Nem os despojos eles poderiam pegar daquilo ali. Exatamente. Ia ser tudo destruído. Era anátema. Né? E infelizmente, ela crê, provavelmente a fama do Deus de Israel já estava proliferando entre as cidades até então, ela resolve fazer uma aliança com os espias. E o símbolo daquela aliança era o cordão escarlata no muro da sua janela. E ali, aquilo que era um rótulo, aquilo que era já uma marca de morte, aquilo que já estava sentenciado, aquilo que já estava cravado, mudou. Por quê? A situação pode mudar quando temos fé. Com certeza. Quando nós obedecemos. E por último, é acreditar que a nossa fé tem que ser centralizada em Jesus, porque é Ele que venceu. A vitória dele é a nossa vitória. A terceira lição é saber que Jesus já venceu. Ele disse, João capítulo 16, versículo 33, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aí ele mostra a realidade, você tem minha paz. Está com a minha paz. No mundo vocês terão aflições, mas eu já venci. Então, as nossas lutas... Antes de te alarmar, ele já te acalma, né? Exatamente. Fala, vocês têm uma paz que é diferente. Por isso que é interessante, você tem que conectar também, Wander, né? Conectar todas essas histórias para você poder viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Porque se você tem que conectar essas histórias desde lá do comecinho do Gênesis até onde a tua vida vai, porque senão você não consegue viver. Pegando esse episódio de Jesus, ele está dizendo isso, olha, antes de você descobrir as aflições ou delas descobrirem você, saiba que você tem uma paz que não é a paz que o mundo tem. É uma paz diferente, é uma paz diferenciada. Senão você não vai conseguir também resistir nem lidar com isso. Então, conecta, a gente tem que conectar essas coisas. Conectar as histórias do Antigo Testamento, conectar as realidades do Novo Testamento, conectar aquilo que eu sei da Bíblia, trazer para a minha vida e dizer, pô, em cima disso aqui, eu posso estar seguro. Porque você imagina você hoje pegar uma notícia de doença, tal, sem ter todo esse conhecimento, você fala, eu vou morrer, se desespera, faz loucuras, comete loucuras. Agora você pegar todas essas informações com o conhecimento que você tem, do que Deus fez, o que Deus faz, o que Ele pode fazer, de quem Ele é, da figura de Deus, do tamanho do seu poder, do seu tamanho, isso vai te tranquilizar. Então você precisa em casa também ir captando tudo isso, guardando, né, no
num cofre espiritual ali, para que você possa, na hora certa, tirar do bom tesouro que você tem, Verdade. respostas para a sua vida. Isso é muito importante. E essa paz também fala-nos da eternidade, né? Se de repente nos depararmos com alguma coisa que chegou ao findar do nosso labor, da nossa vida, a nossa esperança e a paz, a morte não nos assusta. Sim, A morte não é um temor para o cristão. verdade. A morte nada mais é do que um passaporte para a eternidade, É para verdade. estar com Cristo. É verdade. Isso também é paz. O cristão genuíno, meu Deus, eu vou morrer, e agora? Não, ele sabe que Cristo... Sim, sim. Ele não quer se separar Vence. das pessoas, mas ele sabe que tem um lugar melhor, né? Verdade. Por isso eu gosto também, talvez, de pensar, Wanda, nas palavras de Jesus para Marta, quando ele diz assim, se você crer, você verá a glória. Isso é para a cura, mas isso também é para a A eternidade. eternidade. Porque se eu creio e Deus não tem cura para mim, eu vou ver a glória. É. Se eu creio e Ele tem cura, eu vejo a glória da cura. É. Se eu creio e Ele não tem cura para mim, porque o plano dele é outro, eu vejo a glória eterna. Então assim, Cremos que isso aconteceu de uma forma literal na vida de Lázaro, né? Tem desfruta da glória física e cremos também na salvação dele, que ele vai morrer depois de novo. exatamente. E essa morte faz com que ele vá viver a eternidade. Exatamente. Então, crer para a glória de Deus é o único caminho. Tanto para a glória terrena, com uma cura, uma manifestação, uma ação de Deus, quanto para a glória futura. Glória a Você Deus. precisa crer nos dois, crer para viver as duas realidades e as duas E verdades. lembrando que a salvação também é um grande milagre, né? O próprio Jesus, deixa eu lembrar quem foi que disse aqui, não foi Jesus, foi um anjo, agora eu acho que foi Gabriel que disse, né, sobre a questão da salvação, ele diz, ó, para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são Sim. possíveis, né? Eu acho que foi o Gabriel que mencionou isso. Foi quem? Foi para Maria, né, Ângela? Isso mesmo, foi para a salvação é um milagre. Seria impossível para um homem. O homem estava vendido no mercado aí, escravo de Satanás. Jesus riscou a cédula que era contra nós e despojou publicamente na cruz o inimigo, venceu e ele nos tomou e nos comprou. Nós somos redimidos, né? Nós fomos comprados, lavados. Isso seria impossível. É um milagre. É um milagre, opa. Ninguém fez Opa. o que Jesus fez. Maomé não fez isso, Buda não fez isso. Ninguém, Confúcio não fez isso. Sim. Confúcio fez uma confusão só. Né? Só Jesus. Eu costumo pensar, Wander, que assim, eu estar salvo hoje é um milagre. Porque dificilmente eu iria até Jesus. Então, ele operou um milagre vindo até mim. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Ele operou um milagre vindo na minha vida. E hoje, com tantos erros que eu já cometia, Eu também, amigo. ele é um milagre. Eu estar onde eu estou, eu estar vivendo a vida que eu estou vivendo, eu estar me estruturando em Deus, eu estar vivendo perto de Deus, porque só um milagre poderia me salvar. E esse milagre aconteceu. Faço minhas as suas palavras. É um milagre. O milagre está aqui hoje, de novo, volto a dizer, ao seu lado. Né? Aqui na Igreja do Brasil para Cristo não manda aqui. Tendo a honra de compor o quadro ministerial e eclesiástico da igreja, servindo ao lado de vocês, tendo como nosso pastor, o pastor Joel Estebanado, Sim. para mim é um milagre. Né? Eu não valia nada, mas Jesus me alcançou. É isso, é isso. E mudou a minha história. Esse é o grande milagre que a gente tem que valorizar também, né? Licença, O milagre pastor. da salvação. Pois não. Só fazendo uma errata aqui. É que como as palavras se parecem, a gente acredita que está falando certo. Foi Jesus quem disse. Foi Jesus quem disse Não isso. foi pra Está lá Maria. em Mateus, Tá bom, Ângela. no capítulo 19 e o verso 26, quando os discípulos, quando ele fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma Isso. agulha, e aí perguntam, né? E sendo assim, quem pode ser salvo? Aí no verso 26 ele diz, Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Perfeito. Amém. É que a gente confunde com o texto também que foi dito para Maria, né, que para Deus tudo é possível, e eu também estava confundindo com o que o anjo diz para Sara, né, que não há nada demasiadamente difícil para Deus, mas o texto é esse, foram palavras de Jesus. Ângela, se não é você na minha vida, meu Deus, obrigado, viu? Gratidão pela sua vida. A gente acaba se confundindo mesmo. Obrigado, Ângela. Pastor Ricardo Andrade, nós vamos ficando por aqui. Amém, amigão. Esperamos que os nossos internautas tenham sido edificados na manhã de hoje. Verdade. Através do quadro Falando Francamente, quero deixá-lo à vontade para suas considerações finais. Mandar primeiramente um abraço para você que está nos acompanhando e dizer que você continue crendo, continue acreditando, Deus continua operando milagres. Se você tem alguma situação onde
onde sua fé talvez está desfalecendo ou você está deixando de acreditar pela gravidade da situação, vem se reunir com o corpo de Cristo, vem se reunir com outros irmãos que estão firmes na fé e querem te ajudar nesse processo de crer, de perseverar crendo, enfim, de vencer essa situação. A gente está aqui para te ajudar. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, Ângela. Obrigado pela sua direção, dona Ângela. Ô, Ângela, o que você tem para dizer aí para gente? Não, só agradecer mais uma vez aí, que, como eu já disse outras vezes, é um quadro muito enriquecedor para nós que acompanhamos, né? E sempre que termina o programa, a gente está um pouquinho mais sábio. Que Deus continue abençoando vocês, porque também a gente sabe. Agora, vai ser feito o Senhor, né? Não vou dizer para em Jeremias 18, mas que a gente sabe que sem Jesus a gente não pode fazer nada. E eu sei que é a graça dele sobre vocês, para que possam ter aí, né, esse direcionamento, essa iluminação, vamos dizer assim, para nos ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Mas vamos lembrar rapidinho, já no final, os livros do pastor Ricardo. O pessoal aí que queira adquirir Liderança Frutífera, tem físico, tem a versão para tablets e também para celulares, que vai lhe dar aí subsídios para você trabalhar como um líder, tanto na igreja quanto na sua vida profissional. Tem também Pedro em 5 atos. E só lembrando que você pode adquirir pela livraria OBPC Manda Aqui, ou pelo Instagram do Pastor Ricardo, ou você vir aqui pessoalmente de segunda a sexta, das 9 até as 17 horas, ou pode adquirir também nos cultos, né, na livraria, antes e após o término dos cultos, de quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Aí você aproveita e já pede uma dedicatória do pastor Ricardo. É isso aí. Glória a Deus. Isso aí, dona Ângela. Sabe quando você estava falando lá sobre não dar para viver sem Jesus, essas coisas, eu lembrei daquele louvor do Marcos Góes. Sabe qual? Sim. Qual? Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Quer dizer, na verdade, incrementaram isso depois. No original não tem isso. Ah, não tem? Não. É autoridade e poder. Isso, os que confiam no Senhor. Isso. Pastor Ricardo, da sua época é esse? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. É mesmo. E ele é vivo ainda? Sim, sim. Continua no Rio de Janeiro cantando, pregando. Continua ativo no Instagram. O pessoal pode procurar, tá lá. Léo, obrigado pela sua técnica. Você quer que eu diga alguma coisa para a Juliana? Não esqueça do mineirinho do pastor Wander. Deixa eu explicar o que é mineirinho, né? Porque a gente fala aqui o mineirinho Rediane, vai que... né? Então o mineirinho é o melhor refrigerante que existe. Só tem lá no Rio de Janeiro e a dona Juliana está indo para lá. Já foi para lá, né, Léo? Então, no retorno dela, o Léo mostrou quem manda. Ele disse, só traga o refrigerante para o pastor Wander. Vamos ver se vai se cumprir. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus e tenham todos uma ótima terça-feira. A paz do Senhor Jesus.